enterrava o joelho, até o joelho assim na lama, né? Aí ele ficava desesperado quando aquele ônibus atolava, que não saía e começava a escorregar para aquelas pirambeiras, ele ficava desesperado. Aí depois que estava tudo bem, que ele já estava dizendo, ele falava assim: se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Isso da boca para fora, que foi um dos melhores motoristas que passaram aí por essa empresa. Assíduo, competente, educado, sabe? Tudo só não está mais trabalhando, mas está aí, né, aposentado, mas está aí no mundo ainda, né, fazendo a gente rir, porque ele é muito divertido. Então ele ainda era até engraçado ele falar isso, porque ele era ali, ó, ele não abandonava aquilo de jeito nenhum. Nunca vi ninguém gostar tanto do trabalho. Um dia eu falei para ele isso, eu falei: aqui, você ia matar quem inventou o trabalho, você ia ficar muito triste então, né, sem trabalho, porque ele adorava aquilo que ele fazia. Eu falei: rapaz, olha só, ele falou: eu gosto disso aqui. Eu falei: você gosta de rir da gente se enfiando nessa lama, né? E ele se divertia mesmo. Então o trabalho realmente é responsável pela nossa evolução, né? Tem como objetivo duas coisas: expiação e meio de aperfeiçoar a inteligência. Né, os espíritos que falaram isso. Tem como motivo expiação e meio de aperfeiçoar a inteligência. Expiação, porque muita gente não gosta do trabalho. Não é todo mundo que gosta. Ele brincava dizendo que matava quem inventou o trabalho, mas ele gostava muito de trabalhar. Mas tem muita gente que não gosta, não quer nem saber, não quer nem ouvir essa palavra. E outras pessoas até gostam do trabalho, mas às vezes não gostam do que fazem, não trabalham naquilo que elas foram qualificadas. Não está fácil conseguir trabalho hoje. Hoje um universitário sai de uma universidade com seu diplominha e ele vai batalhar por um emprego. Ele vai ter que ralar muito atrás disso, ele vai ter que fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, porque está muito à frente hoje. Um diplominha só de universidade não vai dar a ele a garantia de um emprego. Como diploma nenhum dá garantia de emprego a ninguém, né? Mas vai batalhar muito. Então a gente sabe que não está fácil conseguir aí um trabalho, né? Mas aí o que ocorre? Muitas vezes a pessoa tem que lançar a mão de um outro trabalho, fazer uma outra coisa completamente distante da sua vocação, né, distante da sua qualificação, para poder dar seguimento à sua vida, porque tem que trabalhar. O corpo físico, né, a terra, nós estamos num mundo material, tem necessidades que precisam ser supridas e o dinheiro tem que estar ali na frente, senão as coisas não andam e nada se resolve. Mas aí é que entra a expiação. Às vezes a pessoa fala: poxa, eu não consigo trabalhar no que eu me qualifiquei, e até gosta, né? Porque muitos fazem por fazer, não se importam. Outros fazem para agradar os pais, né? Os pais muitas vezes pressionam para o filho fazer essa ou aquela faculdade que ele gostaria de ter feito, e aí ele não vai gostar e acaba depois presenteando o pai com diploma. Eu conheci uma moça que fez isso. Ela foi fazer odontologia. Pai queria que ela fosse odontóloga, que ela fosse dentista. E ela foi fazer, mas ela tinha horror. Ele falou: só pago essa para você, porque eu quero que você faça isso. Infelizmente ainda tem dessas coisas, né? Aí tudo bem, ela fez, foi uma excelente aluna, que ela era muito boa. No dia da formatura ela deu de presente para o pai. Falou: tá aqui, ó, a sua realização, porque eu não quero. Pode ficar com o senhor. Realmente foi um problema, né? Ela fez, agradou, fez a vontade do pai, mas não. Depois ela foi estudar outras coisas que interessavam ela, mas nem foi faculdade. Então, realmente acontece muito dessas coisas. Aí vira uma expiação quando a pessoa tem que trabalhar num setor que ela não gosta, ou que ela não possa trabalhar naquilo que ela gosta. Então vira realmente uma expiação. E para muitos é sofrido, né? Tem pessoas que não se conformam com o trabalho, queriam ficar aí mais no ócio. E meio de aperfeiçoar a inteligência. Na 676, Kardec obteve dos espíritos a afirmação: sem trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Resposta dos espíritos. E aí nós comparamos isso com um trabalho
que agora tem outros mais modernos, eu até tenho, mas eu não tive a oportunidade ainda de analisar e de assistir, né, e anotar estudos sobre o cérebro, né? Mas esse é muito bom. Esse estudo, ele foi publicado na revista Veja em 1990. Então, de lá para cá, as coisas caminharam muito, claro, mas esse trabalho é muito bom e ele não está defasado. Mais algumas coisas foram descobertas em outras áreas, mas isso aqui permanece, né? Então, diz a pesquisa científica, o cérebro pode aumentar seu poderio se exercitado e corre o risco de definhar caso seja posto em sossego. As células cerebrais são eternas aprendizes, mas se não forem estimuladas pelo mundo exterior, elas se enfraquecem. Então, olha só, eternas aprendizes, não tem idade. Em qualquer idade, a gente aprende as coisas, o cérebro aprende as coisas. Se ele for colocado em repouso, realmente, né, até a parte física, se a gente não exercita a parte física, também fica com a musculatura enfraquecida, né, não tem, inclusive, as descobertas dessas pesquisas vêm falando sobre o exercício físico, a musculação, no caso, que é indicada também para que o cérebro se mantenha jovem, a memória melhora de pessoas que passaram a fazer um exercício físico. Então, é um trabalho constante, quer dizer, até o corpo precisa, o corpo trabalha o tempo inteiro. Nós não vemos nada na natureza estagnado. Eles continuam na pesquisa, ó, a inteligência é quase inútil a alguém que apenas a possua. Então, nós podemos, olha, a carga genética, não é? É muito importante, claro que ela é muito importante, mas nessa pesquisa fala que um filho, por exemplo, de Einstein, não teria a mesma capacidade de inteligência do pai se não se esforçasse para tê-la, se não desenvolvesse aquela potencialidade que carrega. Então, é necessário que se faça um esforço, um trabalho para desenvolver essa inteligência. Essa primeira parte que eu li aqui, ó, que o cérebro pode aumentar seu poderio se exercitado, a gente tem tido muitos exemplos a respeito, né? Temos aquele rapaz do Paralamas do Sucesso, Herbert Viana, que foi o trabalho, a estimulação neuronal que fez que ele voltasse a cantar, porque ele teve parte do cérebro destruída com aquele acidente que vitimou a mulher dele. Então, realmente, ele ficou... No início parecia um vegetalzinho, ele não estava falando, ele não estava conseguindo articular palavras. E, no entanto, todo o trabalho fisioterápico, todo o trabalho de estimulação, ele canta. Hoje ele só não anda, porque ele teve um problema de fratura séria, ele não anda, mas a cabeça está normal. A cabeça está normal, o raciocínio está normal e tudo isso foi afetado. Então, o estímulo faz isso. O Steve Wonder... ele é um cego de vistas perfeitas, ele não tem nada na visão agora, né? Mas quando ele nasceu, ele sofria do cristalino opaco, que é uma doença que a retina é impedida de deixar passar a luz. Então, a luz não passando, não penetrando, ela não estimula os neurônios responsáveis pela visão. Aí eles não aprendem a ver, eles não aprendem nada, eles ficam ali estagnados, eles não aprendem. E antigamente não se conhecia essa doença. Hoje ela é detectada na maternidade, ela é rara, ela não é uma doença comum, é rara, mas ela é fácil de ser detectada e quando acontece, eles logo detectam e operam. Eles tiram, né, a membraninha, eles desobstruem o canal e a luz passa normalmente e vai fazer o estímulo dos neurônios. Mas isso desde o início. Porque se essas células não forem estimuladas, elas não vão depois saber, mais tarde, o que elas vão fazer com aquela luz que elas receberam. E no caso do Steve Wonder, ele foi operado aos 11 anos de idade. Não teve mais jeito. Então, a vista dele não tem nada. Mas aí, a parte neuronal, nesse caso, foram estiolados. Eles perderam essa capacidade por falta de estímulo.
Mas são células eternamente aprendizes, elas vão sempre, né, aprendendo outras coisas. Mas aquelas responsáveis por isso, quando elas receberam a luz, elas não souberam o que fazer e não teve jeito para ele. Então a gente tem que estar constantemente fazendo esse trabalho de estimulação. É trabalho, é exercício, é trabalho para fortalecer. A inteligência, então, ela é quase inútil a alguém que a apenas possua. Ela de pouco adianta se o portador do tesouro não encontrar um meio propício ou não demonstrar interesse pelo desenvolvimento de suas potencialidades. Então, muitas vezes a gente vê, até detecta esse desperdício, né? Pessoas tão criativas, tão inteligentes, que não se esforçam para desenvolver aquilo ali e deixam para lá, né? É uma pena. E aí, claro, não vai acontecer, né? Tudo depende de um esforço que a gente tem que fazer. E eles continuam falando, ó, o esforço pessoal são os braços e as pernas da inteligência. E a inteligência, ela é hoje, assim, a coisa mais procurada, né? De maior valor. Houve uma época que quem tinha muitas terras mandava muito, né? Quem tinha dinheiro mandava muito, mas hoje quem tem a inteligência está mandando no mundo. Quem tem uma inteligência privilegiada e se esforça para que cada vez ela se desenvolva mais, está mandando no mundo, né? Porque a inteligência é a única coisa, eles dizem nessa reportagem, capaz de transformar um monte de lixo num monte de dinheiro. Né? O próprio silício, né, que é a matéria-prima do computador, aquilo é uma areia. O silício é uma areia, que para a gente seria um lixo. Né? No entanto, está lá alguém desenvolvendo a sua inteligência, buscando, pesquisando, descobriu isso aí. Então é importante, aqui tem assim, ó, a inteligência informam os pesquisadores, a soma das capacidades de aprendizado, de raciocínio, de memorização, de adaptação ao ambiente, além de motivação e esforço. Então é muita coisa, né? E esse trabalho tem que ser feito. Então os espíritos estão aqui já, né, nos informando isso. Sem trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então o trabalho, ele pode ser de natureza tanto intelectual, né, quanto material. Pode ser um trabalho remunerado, quanto pode também ser um trabalho voluntário. Tudo é trabalho, tudo. Né? A gente não vê trabalho, só o trabalho braçal, só aquele trabalho que a gente faz no escritório, que um médico faz no hospital. Tudo nessa vida que é movimento, que é ação, é trabalho, que a pessoa faz para desenvolver a sua capacidade. Né? Um hobby que a pessoa tenha é um trabalho. Ela está desenvolvendo ali alguma coisa, então é trabalho. E está se ajudando. Tanto que a gente vê que quando as pessoas se aposentam e elas não dão continuidade à ação, à atividade, começam a adoecer. Ficam deprimidas, adoecem. Às vezes entram com demências, né? Aparecem demências, porque não pode ficar, né? Olha, se a gente esquece uma coisinha, uma caixinha qualquer, qualquer coisa num cantinho, e não passa por ali, não vê, quando a gente vai lá, aquilo ali já está manchado, uma roupa guardada no armário fica toda amarelada, nada tira aquilo, né? Aquelas manchinhas de guardado, que a roupa está lá parada, né? Porque a roupa no nosso corpo, ela está trabalhando. A roupa está trabalhando, ela está nos vestindo, né? Ela está nos vestindo, ela está trabalhando. Então, tudo tem que estar em movimento, né? Tudo tem que estar sendo observado. Quando fica uma coisa que enferruja, né? que dá ferrugem, principalmente sob a ação, claro, do oxigênio, põe num cantinho lá, quando a gente vai ver aquilo está enferrujado, tem teia de aranha, né? Quando a gente não passa pelos lugares, sempre, quando vai, dá até medo de enfiar a mão dentro de um armarinho que a gente não vê há muito tempo, né? Mas é exatamente por falta de trabalho, de movimento, de ação sobre aquelas coisas que ali estão. Então a gente imagina a nossa inteligência, né? Pessoas muito hábeis, pessoas inteligentíssimas, né? Que têm conhecimentos, se aposentam e às vezes não querem mais trabalhar, param, vão ficar estagnados, aí começa a ter problema, porque dá teia de aranha aí dentro,
né? Os neurônios, se eles não continuarem sendo estimulados, não precisa ser naquela atividade que tinha, se já não quer mais, não precisa ser uma atividade pesada, se não precisa mais de dinheiro,